Olá, boa noite a todos os brasileiros. Boa noite a você. Boa noite à sua família, não é? Nesse estado em que nós brasileiros nos encontramos, como também em outros países, né, em estado de quarentena, confinados dentro das nossas casas. Eu quero dizer o seguinte. Eu quero dizer que o presidente Jair Bolsonaro, ele foi precipitado em fazer aquela declaração em cadeia nacional, em divulgar as suas ideias, né? Aquilo que ele acha com relação a essa questão dessa pandemia. Ele foi muito infeliz na sua fala. Eu quero dizer que eu votei no Bolsonaro, não me arrependo, não me arrependo de ter votado, não votaria no tal de Haddad, não pela questão da sigla partidária, porque pertencia ou pertence ao PT, de forma nenhuma. Eu não ostento bandeira de time de futebol. A bandeira da minha nação, do meu país, ela não é uma bandeira de time de futebol, ela representa uma federação, ela representa um país, ela representa uma nação. Porque, lamentavelmente, infelizmente, o brasileiro, eu não digo na sua totalidade, ele tem essa ideia na mente. Se você colocar uma bandeira do Brasil ostentada ali fora, a primeira imaginação, o primeiro pensamento que essa pessoa vai ter é de que na certa vai passar o jogo do Brasil. Então é por isso que a bandeira está ali. Então, infelizmente, lamentavelmente, o brasileiro, ele, não na sua totalidade, mas eu acho que uma boa parte, tem essa visão. Né? Primeiro que a bandeira do Brasil não é uma bandeira do time do futebol, né? do Brasil. Não pertence. É a bandeira de uma nação, é a bandeira de um país. A mídia, em especial a Rede Globo, é que coloca essas ideias, não é? Com a sua ação maquiavélica, demoníaca, manipulando a sociedade como ela sempre fez. E outra coisa, a Rede Globo, ela odeia não ser o centro das atenções, ela quer ser o centro das atenções, ela quer exercer um papel no Brasil aonde ela tem que ser superior, ela tem que manter um aspecto de inferioridade, onde as suas opiniões elas têm que estar acima de tudo e de todos. Então, primeiro que a nossa bandeira é uma bandeira de um país, não tem nada a ver com um time de futebol, né? E não é porque eu votei em Bolsonaro que eu conivente com todas as ideias e pensamentos de Bolsonaro, de forma nenhuma. E aqui eu digo, ele errou, foi infeliz, ele não deveria ter se precipitado. Por quê? Eu vou apresentar aqui pelo menos duas razões. Primeiro, a maioria da imprensa está de olho, não é? Nas falhas. Se você faz certo, ela critica. Se você faz errado, pior ainda. Se Bolsonaro fizer alguma coisa boa, ela critica. Se ele não fizer, piorou. Então, tendo em vista essa perseguição ferrenha, em especial da Rede Globo, Bolsonaro deveria tomar cuidado, né? Procurar, ponderar, aprimorar as condições intelectuais do seu pensamento para que ele possa formalizar melhor as suas colocações, a sua visão. Outra coisa, se eu não sei, se eu não tenho conhecimento de causa, eu não tenho a razão, eu não tenho o direito, por mais que eu fosse, ou seja, um presidente, um chefe de Estado, de alimentar essa ideia para divulgá-la. Por quê? Porque a minha palavra, ela não vale nada. Se eu falar aqui,
como eu estou verbalizando, como eu estou me comunicando, não vai valer de nada. Primeiro, que eu não sou popular. Segundo, que eu não sou famoso. Terceiro, que as pessoas não me conhecem. Agora é o seguinte, a minha opinião eu não deixo de dar. Eu não deixo de dar a minha opinião. Se eu estiver errado, eu chego aqui e falo, eu errei, peço perdão, fui precipitado nas minhas colocações, nas minhas ideias e etc e tal. Agora, se eu tenho razão, se eu tenho certeza, baseada em fundamentos, em estrutura que me dá essa condição, eu vou falar. Então, eu acho que o nosso presidente ele foi infeliz em ter falado isso aí, primeiro por essa razão, porque a imprensa ela tá ali para perseguir, que é para destruir. Quando você faz uma coisa, ela critica. Se você não fizer, como eu disse, pior ainda. Então, o peso da palavra de um presidente pesa muito. O peso da palavra de um chefe de Estado tem um peso tremendo, tremendo, tremendo. Então, o Bolsonaro já é odiado. É uma pessoa que tem a sua opinião, né? Assim que Bolsonaro é um homem que não tem, vamos dizer assim, como a gente costuma dizer, papa na língua, né? Ele verbaliza aquilo que ele pensa, enfim. E por ter chegado assim numa escala, né, em um grau máximo do poder, aí é que o negócio pega. Então, essa é a primeira razão, né? Por causa da perseguição da mídia. Por causa da perseguição da mídia. Segunda razão pela qual ele não deveria falar isso é pela falta de conhecimento de causa. De conhecimento de causa. Eu preciso ter uma opinião dentro de fundamentos, dentro de coisas que me deem a garantia, né, de que, ao dizer, eu vou estar falando algo que realmente tem fundamento. Às vezes o camarada vai na onda do médico fulano, do médico cicrano, de alguém que estudou isso, estudou em Harvard, pintou e bordou e se formou e tem 50 anos na área de biomedicina ou qualquer outra formação dentro da área médica. Então, às vezes alguém que fala, porque eu ouvi dizer, porque o Donald Trump está se comportando dessa forma, eu vou seguir essa linha de raciocínio. Donald Trump, os Estados Unidos, é a maior potência econômica, financeira e ibérica do mundo. Aquele país lá está sofrendo agora, como a gente está sofrendo por causa dessa pandemia, dessa pestilência, mas economicamente vai ser muito difícil os Estados Unidos sofrer como o nosso país. Então é o seguinte, com quarentena ou sem quarentena, se resguardando dentro de casa, se confinando dentro de casa ou não, o Brasil vai passar por um processo de recessão econômica terrível. Vocês aguardem e vejam o que eu estou dizendo agora. Vocês vão ver, não é? A realidade, não é? A materialidade do que eu estou falando aqui, quando isso passar. Principalmente do nosso país. O nosso país é um reino dividido. O nosso país é um reino dividido. E eu disse e torno a dizer, todo reino dividido contra si não permanece de pé. Todo reino dividido contra si não chega em lugar nenhum. Todo reino dividido contra si como a nossa nação, ela não tem um norte, ela não tem um rumo, ela fica estagnada ou então rodando em círculos, ela não tem uma linha reta na qual ela deve seguir, entendeu? Principalmente aqui. Então a recessão ela é eminente, ela vai acontecer com ou sem quarentena. Você está entendendo? Nosso país é um reino dividido pela questão de que quando chega a crise como essa aqui, aí os empresários, os donos de comércio, eles superfaturam os seus produtos para venderem mais caro. Eu não sei de que raça a gente é. Eu não sei de que nacionalidade nós somos.
Eu não sei por que é que a gente tem a tendência de brigar tanto um com o outro, de maltratar tanto um e o outro. Eu não sei por que é que o brasileiro, ele quer se dar bem. Sempre se dá bem em cima do seu próximo brasileiro. Se ele puder comer vivo outro brasileiro, ele come para se auto-beneficiar. Ele é a coisa mais importante. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu e você se ferre. Coma as migalhas. Então é isso que o brasileiro é, infelizmente. O brasileiro não tem um sentimento de empatia, ele não tem. Ele procura ter, ele fala de empatia, ele prega empatia, mas ele não vive aquilo que diz. A gente se mobiliza, é preciso de um susto como esse para que o brasileiro ele se acorde, ele se desperte, ele crie dentro do coração dele, no solo da sua existência, essa qualidade de ter empatia, de ser recíproco, não é? De ter reciprocidade, de chegar no supermercado, não, eu vou levar comida para hoje, amanhã Deus proverá. Mas não, ele enche, eu tô aproveitando aqui que eu tenho dinheiro, vou encher aqui 2, 3 carrinhos de supermercado e o próximo. Então, brasileiro, infelizmente, é isso aí. Entendeu? Pode ser que tenha outras pessoas, outro país, seja, eu não sei, eu estou falando de Brasil. Estou falando de Brasil. Nos Estados Unidos, em estados como o estado da Flórida, e outros estados mais onde ocorre toda aquela coisa de furacão, onde o período de furacão, as pessoas, eu tenho conhecimento de que os donos de portos, de depósitos de material de construção, quando chega que o governo, os órgãos de meteorologia, quando divulgam que vai acontecer em grande escala um vendaval, né? Ou então vai acontecer em grande proporção a vinda de um furacão que vai soprar 200, 300 km por hora, que anuncia todo o povo ali para o povo se precaver e se preparar. Os donos de material de construção não se aproveitam não para vender o produto caro não. Ah, agora eu vou superfaturar. Esse madeirite aqui, ele custa R$ 50, agora vai ser 200. O outro americano que se lasque. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Brasileiro, se ele puder arrancar, eu sou brasileiro. Eu estou falando, entre aspas aqui, eu estou falando de uma coisa tradicionalista, de uma situação que a gente vê, eu vejo, e muitos brasileiros veem, e tem muito brasileiro bom. Eu não estou generalizando aqui. Eu estou falando que parece ser costume ou fazer parte da nossa cultura ser desse jeito. Primeiro os meus interesses. É por isso que o nosso país não vai para frente. Porque o que importa para um governo é o interesse dele. O deputado, o senador, o vereador, o prefeito, o governador e assim por diante. Primeiro é o interesse dele. Nós vamos primeiro barganhar para que eu vote o seu projeto de lei, para que eu vote o seu projeto X, vamos barganhar. Quanto é que você vai me dar? A política funciona assim. Para eu aprovar, você tem que me dar alguma coisa. Para eu aprovar, você tem que me dar uma cadeira no Congresso. Para eu aprovar, você tem que me dar um cargo. Para eu aprovar, você tem que barganhar comigo o interesse da nação em segundo plano. Entendeu? Então, é assim que a política no Brasil funciona. É por isso que essa bagaça, essa barca sem leme não vai para frente, não tem uma rota direta. Uma linha não segue uma linha reta. Pô, é uma nau assim, ó, é um barco assim, ó, que gira em torno de si. Todo reino dividido contra si é exatamente isso. Gira em torno de si, é louco, é como um maluco, um louco que dá soco em seu próprio rosto. É uma coisa absurda. Então é assim. Eu entendo o que eu falo aqui. Bolsonaro foi infeliz em ter falado, não deveria ter falado, por essa razão e também por essa outra que eu falei. É preciso ter os pés no chão para se dirigir à nação. A palavra de um presidente pesa muito. E com quarentena ou sem quarentena, o Brasil vai passar por um recesso terrível. São quase 3 milhões de desempregados no país.
não tem condição de, depois dessa tormenta, garantir nada. Não tem, porque está gastando tudo agora. Todos os milhões, o dinheiro que foi desviado, que foi pego, que não foi pego na sua totalidade, mas as migalhas que pegaram e guardaram, vão ou estão querendo utilizar para ajudar na saúde e assim por diante, para garantir pelo menos que a gente se sustente de pé. Agora a questão da quarentena ela é importante por causa da capacidade de contágio desse vírus. E outra coisa, eu vou dizer aqui, talvez eu esteja até sendo um pouco ignorante, mas na percepção, a medicina conhece pouco desse vírus aí. Conhece pouco desse vírus aí. Então, obedecer não custa nada, não é? O presidente era presidente, ele criou uma condição de experiência parlamentar durante a sua historicidade de parlamentar, durante a história, durante o seu desenvolvimento, durante os anos que passou como parlamentar, como vereador, como senador, como prefeito, como deputado. Então ele cria, obviamente, aquela condição, vai pegando os talentos, mas ele não é médico, ele não é ele não sabe nada de biomedicina. Então o que é que ele tem que fazer? Conselho. A Bíblia diz que pela multidão de conselheiros os projetos se firmam. Pela multidão de conselheiros os projetos se firmam. Se eu não sei porque eu não nasci sabendo, o ser humano é o mais ignorante quando ele sai do ventre. O ser humano é o mais ignorante quando nasce para se tornar o mais inteligente quando cresce. Isso quer dizer que o conhecimento, o desenvolvimento intelectual, emocional da mente, a sua formação de caráter, o seu poder e a sua capacidade de retórica, a sua mentalidade vai se desenvolvendo com o passar do tempo. Quando ele cresce, ele estuda, ele treina a sua mente, assim por diante. Então ele é ignorante quando nasce para se tornar o mais inteligente quando cresce. Então não custa nada o presidente chegar para os seus conselheiros, para pessoas que conhecem da causa, obedecer o Conselho Mundial de Saúde e deixar que a coisa ande desse jeito. Ah, não, porque o Brasil vai falir. O Brasil já é um estado falido. Dizem que o Brasil é um país emergente. Eu discordo, o Brasil não é um país emergente. O Brasil é um país que está nas profundezas, não sei de onde, e que está tentando submergir, nunca chega na superfície, por causa da confusão, por causa da polaridade, por causa da divisão, por causa da briga partidária, porque não foi o Lula que ganhou, não foi o Haddad que ganhou, não foi o PT. Ai, essa bandeira como eu amo, ela deveria estar ostentada no lugar da bandeira do Brasil. Então não era essa bandeira que tinha que estar lá, Ordem e Progresso, era a bandeira do PT, com numeral, com duas letras bem grandes, PT. Bandeira toda vermelha, ou não, ou qualquer outra coisa. Então a briga no Brasil ela é partidária, ela é briga de como se fosse time de futebol. O meu candidato não ganhou, então eu vou torcer para o Bolsonaro não dar certo qualquer outro que fosse. Então o Brasil é o reino dividido, e Satanás está dando risada, dando gaitada por aí, usando esses meios de comunicação, que é para desmoralizar mais ainda o nosso país lá fora, porque o Brasil não é bem visto. E principalmente a questão da opinião. Eu ouvi uma frase, e inclusive eu estou completamente de acordo e quero até reforçar, que o problema do Brasil não é um problema cultural. O problema do Brasil é o excesso de cultura esdrúxula. O problema do Brasil é o excesso de cultura insignificante, que não presta, que não edifica, que não traz nenhum benefício, que não traz patavina nenhuma, a não ser promover confusão e promover esse modo de conduta que a gente vê por aí fora. O Brasil precisa, aliás, o Brasil não, todo mundo, todo ser humano precisa de limites para não se tornar um ser insaciável. Então, preciso ter controle, ter domínio, enfim, ter regra, ter leis, etc e tal. Então eu fico muito envergonhado, preocupado com o futuro, mas não vou me deixar levar pela preocupação, porque é um Deus no céu que vela pelas nossas vidas. Agora, sinceramente, isso se tornou um estado de bagunça.
Eu quero pedir aos meus amigos aí que, por gentileza, não é para ficar famoso não, viu? Ei, você que ainda me considera o Isaac, o meu nome é Isaac, Isaac Newton. Não é, tem nada a ver com físico, mas pelo amor de Deus, se você puder compartilhar esse vídeo, compartilhe. Viu? Meu intuito aqui, de coração eu falo e de alma, e diante de Deus, não é ficar famoso não, de jeito nenhum. Mas divulgue esse vídeo, que esse vídeo chegue lá no Congresso Nacional, chegue lá no Supremo Tribunal Federal, chegue lá na mesa dos deputados, dos vereadores, dos senadores, enfim, para que eles possam ouvir, ponderar e ver se há alguma coisa boa que eu falei aqui, que eles podem pegar e dizer, poxa vida, esse rapazinho aí, ele deve estar com razão em alguma coisa. Então eu vou rever isso aí e vou reunir meus ministros aqui, ou seja, os meus súditos, ou enfim, como é que se diz? A minha equipe de governo, os meus secretários, enfim, e vou tomar outra atitude. Presidente, seja humilde. Em rede nacional, peça desculpas. Olha, não é isso que eu queria falar. Eu falei de forma em que os nervos estavam à flor da pele. E eu falei de forma impensada. Eu coloquei o carro na frente dos bois. E eu tô aqui para rever o conceito da minha fala, entendeu? Eu retiro o que eu digo, então faça isso, enfim, entendeu? Então eu peço aos meus queridos amigos e irmãos aí, cristãos aí, que divulguem essa live aí, eu vou deixar esse vídeo aqui, esse vídeo aí, eu peço por obséquio, viu? Não é para ficar famoso não, e nem é para me aparecer não, porque para mim pouco importa aparecer, eu não tenho essa presunção comigo não, de autopromoção não. Tem uns aí que faz live, faz coisa para o povo achar bonito, ele falando, uau, o cara é inteligente, é isso. Estou falando em tese. Não estou me direcionando diretamente a ninguém. Eu estou falando que existe, e os irmãos, os amigos sabem do que eu estou falando, do que eu me refiro. Mas tem gente que se preocupa com... Eu me preocupo, porque eu sou cidadão brasileiro que gosta de expressar a sua opinião e gosta de falar. Então, peço aos queridos encarecidamente, quem puder, compartilhe aí esse vídeo. Eu vou colocar esse vídeo no YouTube. E assim por diante. Estou muito preocupado. Então, pensem bem nisso aí. E o governo também, olha, ou com quarentena ou sem quarentena, ou aquartelado ou não, entendeu? Ou encarcerado ou não, ou confinado ou não, o Brasil vai passar para o recesso financeiro. O Brasil vai passar para o recesso financeiro, vai passar por crise financeira. As coisas já estão encarecendo. Eu fui no mercado a um litro de leite desse longa-vida, que custa aí R$ 2,39, R$ 2,29. Sabe quanto é que estava aqui na venda? R$ 3, quase R$ 4, um litro de leite longa-vida. Daqui a pouco o brasileiro vai ter que comprar uma vaca leiteira. Daqui a pouco o brasileiro vai ter que juntar as economias aí, inclusive do dinheiro do FGTS, para comprar um pedacinho de terra. Sabe para quê? Para criar galinha, para plantar feijão e arroz e para criar... Peço desculpas que alguém me ligou aqui através do Facebook, né, do Message. Alguém me ligou e interrompeu por um momento. Mas fica a minha fala, entendeu? Meu protesto também. Presidente, peça desculpas, entendeu? Não é vergonhoso não. Não é vergonhoso de forma nenhuma. Os humildes serão exaltados. E é nobre do ser humano reconhecer seus erros, ou seja, o seu estado de precipitação em sua fala, em seu gesto, em suas ações. Então peça perdão, não tem ninguém perfeito. Todo mundo é passivo de erro, todo ser humano, não tem ninguém hipócrita. Aliás, não se pode ser hipócrita ao ponto de não admitir erros. Seja ele verbalizado, seja ele divulgado, seja ele falado.
a nível nacional, dentro das condições em que o senhor se encontra como presidente da República da nossa nação brasileira. Já tem uma imprensa que não gosta do senhor, já tem a imprensa que bombardeia a mente do ser humano, do brasileiro. O brasileiro é uma pessoa que tem tendência e não tem opinião própria. Ele é como Maria, que vai com as outras, vai na onda de todo mundo, vai na conversa de todo mundo. É assim. Ele se baseia naquilo que a Rede Globo fala, naquilo que a Rede Globo passa. A Rede Globo, ela faz questão que você admita que aquilo que ela está passando, que ela está divulgando, ela tem uma jogada maquiavélica, satânica e diabólica. Obviamente os caras são formados nisso, são peritos nisso, de criar as suas matérias para convencer. Brasil, tem uma opinião própria. Procure se informar. A informação nos liberta da ignorância. A informação, a leitura, o conhecimento. Quer saber uma coisa boa na cultura? É a leitura. Sabe uma coisa boa? Sabe qual que é uma coisa boa na cultura? É o incentivo à leitura. A ler o livro, vá ler um livro. Vá desenvolver o seu intelecto, a sua capacidade intelectual. Quem lê, conhece mais, sabe mais, se expressa melhor, forma opinião, perde a cegueira intelectual e ganha capacidade de andar com os próprios pés e não anda como um cego aí, ou Maria vai com as outras, indo na onda de todo mundo. Então fica aqui o meu protesto, fica a minha fala. Peço aos meus amigos mais uma vez encarecidamente que, se você puder, compartilha esse vídeo aí, tá bom, meu querido? No nome de Jesus eu lhe peço, no nome de Jesus eu lhe peço, viu? É triste, a situação do nosso país é triste. Torno a dizer, ou com quarentena ou sem quarentena, o Brasil vai ter sérios e graves problemas financeiros, que vai afetar a saúde, vai afetar o emprego, vai afetar de várias formas, em todas as camadas, não digo, porque o povo rico aí tem dinheiro. O camarada, ele tem casa lá nos Estados Unidos ou em qualquer outra parte do mundo. O bicho está pegando aqui, ele cai fora. Ele tem dinheiro, né? Se ele sente vergonha do país, que nem uns apresentadores de TV aí, óbvio que se eu tivesse, eu tinha também. Mas alguns deles são maliciosos. Entendeu? Ele comprou casa lá fora porque no dia que o bicho pega aqui, ó, perna para quem te quer, eu caio fora, porque afinal de contas eu tenho um dinheiro, eu tenho uma mansão lá fora, então eu caio fora do país e o resto que se dane, entendeu? E as igrejas, eu quero dizer aí, ó, vão orar, vão procurar ajudar os pastores também, pastores presidentes de setor, pastores presidentes de campo, pastores presidentes aí, entendeu? Que são guardiões da verdade bíblica, da verdade teológica, que é a palavra de Deus, pastores guardiões, entendeu? Das condições de finança da igreja. Ajude, viu? Porque o dízimo é para isso, as ofertas são para isso, é para ajudar os irmãos mais necessitados. E outra coisa, sem exceção, não precisa ser crente para você ajudar não, viu? Ajude os pastores, entendeu? Os famosos, entendeu? Os pastores de campo, a sua comunidade, as igrejas, os irmãos, os hospitais de bairro da sua comunidade. Ajude, meu querido, no nome de Jesus. Cumprir evangelho é isso. Se eu falar um monte de palavras, entendeu? Daquilo que a Bíblia diz e eu não viver, eu vou estar pecando, meu querido. Eu vou estar sendo hipócrita de marca maior. Eu vou estar sendo repugnante aos olhos de Deus. E para essa classe de gente, Jesus falou, e muito bem, e os irmãos sabem, os pastores sabem com que tom, com que condição e capacidade. Está lá escrito, né? Jesus censura os escribas e fariseus. Vocês conhecem bem esse texto. Tem muita gente que não gosta que eu fale, porque, afinal de contas, parece que eu vou me mexer na ferida, viu? Então, viva o que você prega, viu? Não verbalize, não fale aquilo que você não tenha no coração. Aquilo que você tem no seu coração, externe através das suas obras, porque foi Jesus que disse que é pelos frutos que se conhece, viu? Não é por... Você pode profetizar, você pode ter
ter a melhor formação acadêmica ou teológica na melhor faculdade do Brasil ou em qualquer outra parte do mundo. Você pode ser PhD em teologia, você pode ser formado no que quer que você tenha buscado ou desejado ser. Mas se você não viver aquilo que você diz, italiano, seu sapato, sua aparência física, o seu carro, entendeu? Entendeu? Não vai valer de nada. A gente é o que a gente tem por dentro. Não é o rosto, não é o nariz, não é a cor dos olhos, não é a cor da pele, entendeu? Não é o verbalizar as palavras dentro de um vernáculo bem ajustadinho que vai garantir a sua santidade ou mostrar que você é uma pessoa santa, não. É as suas obras, é o seu amor, a sua empatia, é a transformação provocada pelo Evangelho de Cristo, por aquilo que Jesus disse no capítulo 3 do Evangelho que segundo escreveu São João, o encontro de Nicodemos, da salvação, da mudança de vida de Nicodemos, que a partir dali aconteceu quando ele foi ter com Jesus naquela noite. Tá ouvindo, querido? Igreja, vamos ajudar, pastores, vamos ajudar. Vamos ajudar a comunidade, vamos ajudar o Brasil, vamos ver o que é que a gente pode fazer, o que é que a gente pode tirar dos nossos cofres, ok? A Bíblia diz, ó, trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa, entendeu? Ou qual é a interpretação exegética que tem isso aí? O que era que Jesus estava falando nisso aí? O que foi que Deus estava... O que é que a palavra de Deus está falando? Qual é a exegese que você acha que tem? É preciso o quê? Ter uma exegese dentro daquilo que eu acho que eu tenho que realmente adaptar às minhas necessidades? De forma nenhuma. É categórico e direto. Trazer todos os dias a casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Então, os irmãos têm feito isso, a igreja tem feito isso, e o povo não é trouxa não. Então, pelo amor de Deus, pela compaixão de Cristo, viva o que prega, viu? E fica o meu recado aqui, foi um pouco longo, mas eu vou guardar esse vídeo. Mais uma vez, recomendo pela compaixão de Deus, querido, compartilha esse vídeo aí, viu? Então fica aqui a voz e a fala desse humilde servo, dessa humilde pessoa. E que Deus abençoe o nosso Brasil, nossa nação. Que Deus abençoe os pastores amigos. Que Deus abençoe os que fazem o motivo e entendam. E para terminar, eu quero dizer que eu não estou querendo direcionar essa palavra a ninguém. Não tem na minha mente a figura de um abençoado companheiro ministerial para que eu esteja dirigindo. Entendeu? Eu estou como o enfermeiro, né? A doença é grave. Se a inflamação é grave, bezetacil, não é? Então aqui vai, é bezetacil celestial, para prevenir a propagação da inflamação. O povo está perdendo a visão, os pastores parecem, estou falando aqui, entre aspas, está perdendo o foco da coisa, não deixe perder, entendeu? Deus precisa de remanescentes como você, amigo. Deus precisa de pessoas que ainda seguram a batuta, seguram o cajado, não perca o cajado, viu? Não perca e faça a obra de Deus. E vamos conscientizando um ao outro, não é? A Bíblia diz que pela multidão de conselheiros os projetos se firmam. Deus abençoe nosso Brasil. Um grande abraço aos pastores aí que estão na mídia, aos pastores que nós nomeamos como pastores de renome, etc. Deus abençoe rica e poderosamente cada um de vocês, em nome de Jesus. Aos meus amigos, tá aqui, não é? Eu não sei pronunciar não, mas tem pessoas do Vietnã me assistindo. Tem a Ana. Ô Ana do Nido, um abraço para você, viu? Um grande abraço para você. Manda um abraço aí também para o Nido, viu? Para as meninas. E a gente tá ficando velho, viu? A gente tá ficando velho, não é? A irmã da UA que tá, né? Meus amigos lá do Vietnã, do Camboja também, né? Eu tenho amigos no Camboja. E só Deus sabe de todas as coisas, viu? Quando
Eu me retrato a esse pessoal aí, quando eu me dirijo a esse pessoal lá do Sudeste Asiático, meu coração balança e Deus sabe por quê, viu? Deus sabe por quê. Então, oremos uns pelos outros, diz a Bíblia, oremos uns pelos outros, ou seja, né? Levemos as cargas uns dos outros e assim cumpriremos a lei de Cristo. Ore por mim, porque eu sou carente das vossas orações. Deus abençoe o nosso Brasil e que nos livre do caos. Um abraço.